A Universidade do Estado do Pará, Campus 10 de Igarapiaçu, por meio do projeto de extensão Universidade como espaço de reflexão para a saúde mental, Falar é a melhor solução, alusiva ao Setembro Amarelo. Apresenta. Olá, tudo bem? Meu nome é Yasmin Fernandes, sou discente do curso de Pedagogia na Universidade do Estado do Pará, Campus 10, Igarapiaçu. E hoje, no episódio 5 do nosso podcast, temos como tema a depressão. A depressão é um transtorno mental e, apesar de muitos estudos sobre o tema e de ser tema recorrente na mídia nos últimos tempos, ainda existe muito estigma e desconhecimento sobre. A depressão é um problema global de grande escala. Ao redor do mundo, mais de 300 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão em maior ou menor grau. Aqui no Brasil, a crise é potencialmente ainda mais séria. Nós somos o país com os mais altos índices de depressão da América Latina. Além disso, ela é a principal causa de incapacitação no mundo e um fator de peso para a carga geral de doenças ao redor do globo. Em suas piores manifestações, a depressão pode levar à automutilação e até ao suicídio. A preocupação com o assunto é ainda maior dado ao fato de que menos de metade das pessoas afetadas recebe tratamentos eficazes para a depressão. Em alguns países, esse índice é menor que 10%. O estigma envolvido, a falta de recursos e de informação, escassez de profissionais preparados para lidar com o tema são alguns dos fatores que acarretam esses números alarmantes. Ainda há muita confusão sobre o que exatamente significa depressão. Existe uma incompreensão por grande parte da população sobre a relação de tristeza e depressão, sobre os sintomas causados e sobre o tratamento e até sobre quem está passível de desenvolvê-la. Depressão não é tristeza. Tristeza é um sentimento completamente normal. Incontáveis vezes na vida é esperado que uma pessoa vá se sentir triste. A morte de um ente querido, ser demitido do emprego, um término de um relacionamento, brigas familiares, todas são situações nas quais é plenamente normal se sentir triste. No entanto, a tristeza acarretada por esses momentos difíceis na vida não é o mesmo que estar depressivo. A depressão não necessariamente requer que algo tenha acontecido. Muitas vezes, na teoria, a vida da pessoa está ótima e, mesmo assim, o depressivo se sente terrivelmente mal. Paralelamente, ela mexe com a autoestima da pessoa. Junto com o sentimento de tristeza, o indivíduo pode experimentar algum tipo de autoaversão e queda na autoconfiança e autoestima. Os sintomas da depressão não se manifestam apenas nos sentimentos, podem estar presentes no comportamento e até mesmo no estado físico da pessoa depressiva. E alguns desses sintomas são: no comportamento, não socializar mais, não produzir na escola ou no trabalho, isolamento de família ou de amigos, alto uso de álcool ou sedativos. Nos sentimentos, a exaustão, a culpa, irritação, frustração, falta de confiança, infelicidade, indecisão, desânimo, tristeza. E no físico, estar cansado o tempo todo, ficar muito doente e abatido, ter dores de cabeça e musculares, dormir muito ou pouco, mudança ou perda de apetite, perda ou ganho significativo de peso. É possível prevenir a depressão. Esse é um assunto muito debatido dentro da psicologia e da psiquiatria. Estudos mostram cada vez mais que existem sim maneiras de prevenir ou práticas que diminuem consideravelmente a incidência de depressão. Para entendermos melhor sobre o assunto, hoje vamos ouvir o jovem Jefferson Lima, que vai nos contar um pouco sobre sua experiência com os sintomas da depressão, de como isso afetou a sua vida e quais meios ele encontrou para interferir os transtornos psicológicos. Bom, Jefferson, em que momento da sua vida você percebeu que estava com transtornos psicológicos e quanto tempo você conviveu com esses transtornos? Eu percebi 2 meses depois que meu avô faleceu. Eu sentia muita falta dele e aquilo foi me afastando das pessoas. E quando eu fui dar por mim, eu já estava num beco praticamente sem saída.
né? Que eu via que eu me afastei dos meus amigos, eu fiquei um cara meio agressivo, eu não conversava com mais ninguém e eu não comia direito, não me alimentava, eu ficava sozinho, queria ficar isolado de todo mundo, não queria ninguém por perto de mim. Isso veio acarretar mais também depois de 1 ano e meio já, que meu avô tinha falecido, a minha avó veio a falecer, que começou mais ainda, né, a minha depressão, e aquilo foi me acabando mais ainda, foi me afundando mais ainda, e eu não queria saber de ninguém perto de mim, eu não conversava nem com meus irmãos, nem com a minha mãe, não conversava com ninguém da minha família, nem com os amigos, pelo fato de eu não querer ninguém próximo a mim, porque a única pessoa com quem eu queria perto de mim era meu avô, né? Então aquilo fez com que eu me afastasse de todo mundo. E depois que você descobriu esses sintomas, com tudo isso, você utilizou ou utiliza de alguma intervenção para tratar a sua saúde mental? No momento, não. Eu fiquei, né, com 1 ano praticamente para mim mesmo aquilo. Eu não queria me abrir com ninguém. Eu sabia o que eu tinha, eu sabia pelo que eu estava passando, mas eu pensei que ninguém ia me ajudar. E algumas vezes eu ia para Castanhal, falava para minha mãe que eu ia para Castanhal, para casa de amigos, mas eu ia me tratar, né? E eu não cheguei a falar para eles isso. E muito disso eu procurei também assim em música. A música ela me ajudou bastante, né, em algumas coisas. E eu busquei sempre o melhor para mim, né? A psicóloga sempre falava que era buscar sempre o melhor para mim e tentar tirar o meu foco daquilo, porque não era culpa minha do meu avô ter falecido, mas eu me sentia assim por não ter feito mais por eles. Mas eu procurei assim em ler, em escutar música, em conversar com algumas pessoas e tentar me abrir com algumas pessoas, porque eu tinha dificuldade de fazer isso. E como você se sentia fazendo essas atividades da leitura, da música? Ou você tentou procurar algum outro meio, a dança, uma terapia, até mesmo medicamentos? No minha, na minha depressão eu não precisei de medicamento nenhum, né, porque eu tive a depressão e tive crise de ansiedade recentemente. E na minha depressão eu não precisei, eu procurei outros meios de fazer isso. Eu saía, eu ia jogar vôlei, eu ia para casa de amigos tentar distrair a minha cabeça, né? E das minhas crises de ansiedade já foi mais a dança, um pouco, e eu vim encontrar também um meio de sair da minha crise de ansiedade na religião, né? Onde foi que eu me encontrei, assim, onde foi que eu falei assim, não, eu não quero isso para minha vida, e foi um meio que eu busquei de eu mesmo fazer com que eu saísse daquele que eu estava sentindo, né? E eu passei um psicólogo, acabei, nas minhas crises de ansiedade, eu acabei tomando remédio, mas eu vi que o remédio não estava fazendo o efeito em mim, né? E não estava me ajudando. E eu fui buscar meios e outras coisas, que fazia com que eu ficava bem, assim, que eu dormia bem, eram os hinos evangélicos, né? Você já conversou com a sua família sobre esses transtornos? Teve ou tem dificuldades em abordar o seu problema de saúde mental com a sua família? Com a minha família eu nunca tinha comentado, até recentemente. Foi quando eu abri o jogo para minha mãe falar do que eu estava sentindo, do que eu passei, que poucas pessoas sabiam. Eu tinha mais confiança nas pessoas da rua do que as pessoas dentro da minha casa. E eu não conseguia abordar com ninguém da minha família. As pessoas me olhavam, meus irmãos me olhavam e perguntavam o que estava acontecendo. Eu falei que não estava acontecendo nada e que estava tudo bem comigo. Só que as pessoas notavam no meu corpo a mudança, que eu emagreci demais, eu me fechava, mas eu não conversava com eles. Eu preferia conversar com alguém fora de casa do que com o pessoal da minha família. E como a sua rede de apoio, que pode ser a sua família, seus amigos, ou até mesmo como você citou, né, a comunidade da sua igreja, podem contribuir para a qualidade da sua saúde mental? Hoje em dia eu prezo muito pelo bem da minha família, assim. Foi neles que eu busquei, né, a força para continuar, e algumas pessoas também que me conheceram há pouco tempo que estenderam as mãos para mim. Que quando pessoas que eram mais antigas na minha vida não
não me deram forças, né? Apenas me julgaram pelo fato de eu estar com a crise e falavam que era frescura minha, mas não é, né? Que eu estava querendo chamar atenção. Mas não, eu busquei, né, minha família e alguns amigos que me ajudaram até hoje, que eu sou muito grato por isso. Porque sem a minha família e as pessoas que me ajudaram, eu não seria nada. Assim, eu acho que também Deus, também, acima de tudo, ele me ajudou muito. Pelo fato assim, de eu ter escolhido um caminho para seguir hoje, que graças a Deus eu estou bem, não sinto mais as crises de ansiedade, não me sinto sozinho. Eu sei que eu tenho pessoas ao meu lado que podem me ajudar no tempo que eu precisar, e também eu sei que eu posso ajudar elas também. Que bom, Jefferson, que você encontrou um caminho, um meio de interferir esses transtornos. É muito gratificante e satisfatório ouvir relatos como o seu, pessoas que já passaram por momentos como esses, e de tudo que nós ouvimos até aqui, se torna uma grande contribuição para sabermos, né, mais sobre esse tema, e nos causa até um sentimento maior ainda, né, de esperança, de sabermos que há sim maneiras de interferência, de bloqueio para esses transtornos, que uma pessoa depressiva deve e precisa de atenção, de ajuda, que ela pode vencer tudo isso. Eu quero te agradecer pela... Não me sinto sozinho. Eu sei que eu tenho pessoas ao meu lado que podem me ajudar no tempo que eu precisar, e também eu sei que eu posso ajudar elas também. Que bom, Jefferson, que você encontrou um caminho, um meio de interferir esses transtornos. É muito gratificante e satisfatório ouvir relatos como o seu, pessoas que já passaram por momentos como esses, e de tudo que nós ouvimos até aqui, se torna uma grande contribuição para sabermos, né, mais sobre esse tema, e nos causa até um sentimento maior ainda, né, de esperança, de sabermos que há sim maneiras de interferência, de bloqueio para esses transtornos, que uma pessoa depressiva deve e precisa de atenção, de ajuda, que ela pode vencer tudo isso. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, pela contribuição para o nosso podcast, esse projeto da UEPA, né, que vem nos mostrando realidades, que nos faz refletir sobre o assunto, de como é importante, né, nós termos esse olhar mais humano. E assim nós encerramos o episódio de hoje. A Universidade do Estado do Pará, Campus 10, apresentou o podcast do projeto de extensão A Universidade como Espaço de Reflexão para a Saúde Mental. Falar é a melhor opção.